Lição de número 12, 17 de dezembro de 2023. O modelo de missões da Igreja de Antioquia. Textuário. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Verdade prática. A ação do Espírito Santo é a garantia do sucesso de toda a obra missionária. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Atos capítulo 13. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, o despediram. E assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. Introdução. Nesta lição estudaremos a respeito da primeira igreja cristã formada por gentios, a igreja de Antioquia. Veremos a sua fundação e formação, sua vida ministerial e de comunhão, como foram os resultados produzidos da prática missionária da igreja. Teremos, portanto, uma amostra clara de que nessa igreja havia uma dinâmica simples, porém profunda, jejum e oração para pedir orientação ao Espírito Santo, jejum e oração para executar a orientação do Espírito Santo, fazer missões, uma prática missionária na dependência do Espírito Santo. Tópico 1. A Igreja de Antioquia, natureza e características. Antioquia da Síria. Antioquia da Síria era conhecida como a Rainha do Oriente. A cidade tinha uma população estimada de 500 mil habitantes. Antioquia era construída de diversas nacionalidades e por isso dizia ser possível conhecer os costumes do mundo inteiro pela mistura de povos que frequentavam suas praças. Não por acaso, essa cidade tornou-se a segunda capital do cristianismo, depois de Jerusalém, e a sede de missões da igreja cristã. Por isso, o evangelista Lucas altera o foco de sua narrativa para o ministério aos gentios, a partir
de Antioquia da Síria e a subsequente disseminação da igreja pelo mundo. Atos capítulo 11, verso 19. Outro sim, não se deve confundir essa cidade com Antioquia da Pisídia, mencionada em Atos 13, 14. Subtópico 2 do tópico 1. A igreja em Antioquia. Após a perseguição que sucedeu por causa da morte de Estevão, que fez os membros da igreja de Jerusalém se dispersarem para a Judeia e Samaria. Sobre o tópico 2 do tópico 1. A igreja em Antioquia. Após a perseguição que sucedeu por causa da morte de Estevão, que fez os membros da igreja de Jerusalém se dispersarem para a Judeia e Samaria. Atos capítulo 8, verso 1. O Espírito Santo dirigiu os passos dos primeiros cristãos dispersos para os confins da terra, chegando, portanto, a Antioquia da Síria. Atos capítulo 11, versículos 22 e 23. Nessa cidade, após uma série de conversões, ocorreu a fundação da primeira igreja gentílica. Atos capítulo 11, verso 26. Essa igreja tornou-se o centro da obra missionária de Paulo, o apóstolo dos gentios. É importante ressaltar que havia apenas duas cidades mais importantes do que Antioquia da Síria, Roma e Alexandria. Portanto, o evangelho pregado a partir de Antioquia para outras regiões do mundo era espiritualmente estratégico. Sobre o tópico 3 do tópico 1, uma obra de leigos. Não foram os apóstolos ou obreiros, mas os leigos, os discípulos e os crentes em geral, outrora dispersos por causa da perseguição em Jerusalém, que anunciaram o evangelho aos gentios e consequentemente fundaram a igreja em Antioquia. Atos capítulo 11, verso 19. Por causa do anúncio do evangelho, a mão do Senhor estava sobre os crentes dispersos em Antioquia, o que fez com que muita gente se convertesse a Cristo. Essa notícia chegou a Jerusalém a ponto de os apóstolos enviarem Barnabé para verificar de perto o que estava acontecendo. Barnabé viajou mais de 400 quilômetros de Jerusalém até Antioquia. Ao chegar à cidade, ele se alegrou ao constatar que a graça de Deus havia alcançado muita gente e exortou a todos que permanecessem firmes no Senhor. Nessa oportunidade, pela primeira vez, os discípulos da igreja em Antioquia foram chamados de cristãos. Tópico 2. Uma igreja missionária em ação. Subtópico 1 do tópico 2. Havia alguns profetas e doutores. Atos capítulo 13, verso 1. A igreja em Antioquia tinha uma boa liderança exercendo a vocação. Nessa igreja, Deus estabeleceu profetas e doutores. 1 Coríntios capítulo 12, verso 28. Efésios capítulo 4, verso 11. Os profetas eram pessoas que exerciam o dom de transmitir a mensagem de Deus sob a inspiração do Espírito Santo e de maneira espontânea. Os doutores ou mestres eram cheios do Espírito Santo e ensinavam a palavra de Deus com autoridade e sabedoria do alto. Não eram, portanto, homens orgulhosos e cheios de sabedoria meramente humana. Subtópico 2 do tópico 2. Uma liderança servidora. A liderança da igreja de Antioquia era constituída sem barreiras raciais ou espirituais. Por exemplo, Barnabé, consolador, misericordioso; Simão, negro africano; Lúcio, sirineu africano; Manaém, irmão de criação ou de leite de Herodes, o tetrarca; Herodes Antipas, que matou João Batista; Saulo, fariseu, ex-perseguidor da igreja. Essa profunda comunhão de adoração, oração e serviço na diversidade de pessoas salvas trazia uma convicção de trabalho em favor das multidões não alcançadas da Ásia Menor e da Europa. Sobre o tópico 3 do tópico 2, apartai-me Barnabé e a Saulo. Nesse ambiente de sensibilidade espiritual, o Espírito Santo ordenou que separassem Barnabé e Saulo. Em seguida, eles foram enviados para o campo.
Note que antes de receberem a orientação do Espírito Santo, a liderança, profetas e mestres e toda a igreja estavam no propósito de jejum e oração. Após receberem a orientação do Espírito e antes de enviarem Barnabé e Saulo ao campo missionário, profetas, mestres e toda a igreja continuavam jejuando e orando. A lição aqui é muito clara. Na obra missionária e em qualquer projeto na obra de Deus, devemos entrar no propósito de jejum e oração para receber a orientação do Espírito, bem como para executar a orientação do Espírito. Sem dúvida, essa era a base do sucesso missionário da igreja em Antioquia. Tópico 3, o serviço de missões. Subtópico 1 do tópico 3, o início das missões cristãs. A narrativa de Lucas, que denominamos de primeira viagem missionária de Paulo, começa em Antioquia com a escolha de Barnabé e Paulo pelo Espírito Santo para uma obra especial. João Marcos, autor do Evangelho que leva o seu nome, permaneceu em Jerusalém até ser levado para Antioquia por Barnabé, seu primo, e Paulo, que regressavam de uma missão de socorro a Jerusalém. Atos capítulo 12, verso 25. Quando partiram para Chipre na sua primeira viagem missionária, levaram João Marcos em sua companhia. Atos capítulo 3, versículo 5. Porém, ao chegarem a Perge na Ásia Menor, Marcos deixou e regressou para Jerusalém. Atos capítulo 3, versículo 5. Subtópico 2 do tópico 3, o roteiro da viagem e atividades missionárias. Nos capítulos 13 e 14 de Atos, encontramos diversas localidades onde a atividade deles foi desenvolvida. Missões em Chipre, Atos capítulo 13, versículo 4 ao 13. Missões em Antioquia da Pisídia, Atos capítulo 13, versículo 14 ao 52. Missões em Icônio, Atos capítulo 14, versículo 1 ao 7. Missões em Listra, Atos capítulo 14, versículo 8 ao 20, parte A. Missões em Derbe, Atos capítulo 14, verso 20, parte B e 21, parte B. Missões em lugares antigos e novos, Atos capítulo 14, versículo 21, parte B e 28. Regresso à Antioquia da Síria, Atos capítulo 14, verso 27. Basicamente, nessas regiões, a obra missionária foi caracterizada por uma variedade de estratégias de evangelização, visitas a cidades e países em que o Evangelho não havia chegado, perseguição e oposição ao Evangelho, batismo do Espírito Santo, separação de líderes para igrejas plantadas, contatos e revisões das igrejas plantadas e muitas outras atividades missionárias. Havendo cumprida essas e outras tarefas, os missionários voltaram à Antioquia da Síria, cheios de alegria, ansiosos para contar o que Deus havia feito entre os gentios. Eles poderiam dizer de sã consciência: missão cumprida. Subtópico 3 do tópico 3, prestando contas. Ao final de cada uma das viagens missionárias, Paulo e sua equipe prestavam contas à igreja que os havia recomendado. A despeito das fortes perseguições que sofreram no cumprimento da nobre tarefa missionária, Paulo e a equipe que estava com ele evidenciaram a manifestação do poder de Deus na primeira viagem missionária. Muitos gentios e judeus creram e aceitaram Jesus como Salvador. Muitas igrejas foram fundadas, curas divinas e libertação ocorreram. A obra do Espírito Santo foi notória nessa jornada missionária. Assim, o grande legado missionário deixado pela igreja da Antioquia foi a porta da fé que Deus abriu aos gentios. Aqui aprendemos algumas lições preciosas. Primeira, a ideia missionária independente, que responde somente ao Senhor, não é bíblica. O apóstolo Paulo não deixava de relatar a atividade missionária à sua igreja de origem. Segundo, teremos oposição e obstáculos na obra missionária, mas também teremos resultados que glorificarão o Senhor que nos chamou.
E finalmente, não esqueça de que na obra missionária, quem leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Conclusão. À luz desta lição, podemos afirmar que a Igreja Cristã cumpre o seu propósito quanto a cultura de missões faz parte de sua rotina. Uma das provas de que o Espírito Santo age na Igreja é o investimento em missões. Assim, a nossa tarefa de evangelizar, participar dos projetos missionários de nossa igreja local, orar e jejuar por missões, contribuir e se colocar à disposição para ir ao encontro de quem precisa ouvir a Jesus, quando o Espírito Santo encontra outras pessoas despojadas e sedentas por almas, ele as capacita com talentos e dons espirituais para que se lancem inteiramente na mais sublime missão, ganhar vidas para o reino de Deus.